Vamos orar e confiar que nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, Deus está conosco, amém? E eu creio que o que vai ser falado aqui nas Escrituras Sagradas já está selado por Deus e nos garante a vitória. Deus nos garante a vitória, amém? Vamos ler em 1 João. Primeira João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Glória a Deus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3 de 1 João, na continuação. A partir do versículo 1. Os filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o
veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e dizemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos, glória a Deus, aleluia, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos continuar a leitura aqui em Apocalipse. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Apocalipse capítulo 5. Tema: o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo.
E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Glória a Deus. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque, glória a Deus, aleluia, e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou, glória a Deus, aleluia, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Nem todos eles, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Glória a Deus, aleluia. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. E eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória a Deus. Vou ler o primeiro capítulo, os primeiros versículos do capítulo 6 de Apocalipse. Nós terminamos de ler o capítulo 5 de Apocalipse, agora estou iniciando o capítulo 6. A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra,
e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio do quarto e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Glória a Deus. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. E os reis da terra, os grandes e os pequenos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Coisas tremendas reveladas na Escritura, que nós vamos lendo, desenrolar das coisas que vão acontecer, e a gente vai sentindo aquele temor, e vai sentindo que grandes coisas ainda não aconteceram, né? Mas o Espírito de Deus já mostrou, né, para João ali coisas terríveis que estão para vir na face da terra. Que nós possamos nos arrepender, né, dos nossos pecados, buscar a Cristo e o seu perdão por nós e por nossos familiares, por nossa família, para que Deus venha, né, olhar para nós com seu olhar de misericórdia. Porque para quem está na terra, né, é uma maravilha, né, poder ter tempo de se arrepender, né, ter tempo de pedir misericórdia. Deus abençoe a irmã Luana. Então, vamos buscar o Senhor Jesus enquanto é tempo, né? Porque quem se arrepender, né, quem crê e for batizado será salvo. Então, nesse processo bíblico, cada um sabe, né, o que precisa fazer, e que nós possamos ir também por nossa família, por nossos familiares, não só por nós, né, mas buscar pelos nossos familiares. Porque, como diz em Apocalipse capítulo 21 e 22, né, próximo está o tempo, bem-aventurado que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda, né? Diz a Bíblia. Então, que nós possamos escolher o bem, né? Escolher a luz de Jesus por nós e por nossos familiares. Porque quando nós estamos na luz, nós podemos interceder por nossos familiares, né? E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Então vamos buscar por nossos familiares, pela nossa vida espiritual, fazer votos a Deus, né? Cumprir o nosso ministério, ficar na posição que Deus tem nos chamado, amém? Eu deixo vocês na paz, eu vou orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai Santo, obrigado por essa hora, por esse momento maravilhoso, diante da Tua palavra, diante de Ti. Eu creio na vitória, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós cremos que pelo poder do Teu sangue, a vitória está nas nossas mãos. Que nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, nós vamos receber a grande vitória. Confirma a nossa vitória espiritual, a vitória da saúde, a vitória financeira, a vitória de tudo aquilo que nós temos te pedido, Pai, na entrada e na saída, o grande livramento, nos oculta dos nossos inimigos, continua nos ocultando diante dos nossos inimigos, meu Pai. Tudo aquilo que vier de contrário contra nós, que caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, vai saindo, vai queimando. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia, que sai. Todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, queima, sai. Em nome de Jesus Cristo, espíritos de enfermidade, aonde você estiver alojado, o mal da enfermidade onde estiver alojado, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós repreendemos e mandamos sair e ordenamos que saia. Pai, todas as dores nós ordenamos que sai. Em nome de Jesus Cristo, desaloja a dor e sai. Eu creio, meu Pai, na autoridade do Teu nome, porque Teu nome é lindo e maravilhoso, poderoso. Dê-nos o dom, meu Pai, da autoridade, para que nós possamos ordenar que saia o mal e ele saia, porque tudo vem de Ti, nós não somos nada, que nós venhamos descer e Tu venha crescer, que nós venhamos diminuir e Tu venha sobressair. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de maldição, de praga, de dores, de enfermidade, vai queimando, vai saindo, vai caindo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, a vitória já foi nos dada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.